alguém não pode falar pra você aquilo que você é antes de você saber. Porque ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, eu acho que você é uma extraterrestre. Porque é muito legal, eu sou semente estelar arcturiana e você tá pronta. E é meditar, é iniciar a missão. E a missão, ela vai passando por lapidação. Tem coisas que eu ainda não sei. E ela vai entregando assim, em doses homeopáticas, por segurança. Porque são missões muito específicas. O que é uma missão? Por que as pessoas dizem, todos temos uma missão? No momento em que você acredita que você tenha uma missão, você passa a sua vida inteira correndo atrás de descobrir o que é a sua missão e você não olha para dentro. Então, qual é a sua missão? Ser feliz. Viva a sua verdade. Faça o que o seu coração pede para fazer, contanto que você não magoe e machuque ninguém. Você não está aqui para sofrer, você não está aqui para ser doente, você não está aqui para ser pobre, você não está aqui para passar por nenhuma intempérie. Você está aqui para ser próspero, abundante, feliz. Isso só depende da sua consciência, do seu pensamento. Olá, eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, das notificações, pois toda semana nós temos episódio inédito por aqui. E hoje é um daqueles episódios especiais que a gente traz duas pessoas para um debate acalorado ou não. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Tati Picciotto e Léo Schneble. É uma honra tê-los aqui comigo hoje para esse assunto magnífico, que como eu estava falando nos bastidores aqui para Léo, eu já estava, já sou fã dele dos cortes das redes sociais, que ele sempre me impacta de algum jeito, então acho que já devia estar aqui rondando, sabe? Hoje a gente vai falar sobre experiências místicas e extraterrestres. E vocês dois, assim, com uma grande bagagem dentro dessa área, não tinha como não bater esse papo com vocês inicialmente. Então, por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho dessa jornada aí, como começou. Eu acredito que nunca é no amor. Que ótimo, minha vida tá linda, vamos nos abrir para o autoconhecimento. Não é, Léo? O meu foi. Olha só. Ele é o único nesse podcast até o momento que eu pergunto isso e foi. Como é que foi, Léo? Me conta. Acho que eu vou deixar a Tati primeiro, né? Ok. Primeiras damas. Depois, que se danar eu falar aqui, eu vou falar até amanhã. Bom, muito prazer. É uma honra incrível estar aqui, Vivi. Uma honra incrível estar na companhia de cada um de vocês. Nós podemos sentir vocês e sabemos que essa mensagem vai chegar para você no momento que você precisa. E assim, vai ser mais que especial e vai ser muito divertido. Tati Picciotto, terapeuta multidimensional nesse momento, uma semente estelar arcturiana. Esse é meu professor em Arcturius, tá? Olha! Bom, o meu despertar, assim, de forma bem resumida, ele iniciou efetivamente aos 24 anos. Então, aos 24 anos, eu saio do mundo corporativo, eu me formei em economia. Até os 24 anos, eu estava totalmente dentro do sistema, cheia de crenças, uma pessoa que não era divertida, uma pessoa que não era positiva. Totalmente oposto do que eu sou hoje. Hoje eu sou alinhada com a minha fonte de energia. E ali nos 24 anos, a egrégora sempre foi muito cuidadosa comigo. Então, desde criança, eu sempre fui muito sensível. Então, eu me recordo de ir para a nave, eu conversava sozinha com os meus irmãos, os meus amiguinhos. Mas até aí tudo bem, né? Que bom que os meus pais, sempre pessoas muito simples, não me levaram no psicólogo, na interna essa menina, algo assim. Eu sempre conto isso para as pessoas. Mas aos 24 anos, eu trago para o meu coração assim, eu vou me conectar com a minha missão de vida. E quando eu trago para o meu coração, eu vou me conectar com a minha missão de vida, eu saio do corporativo, começa um caminho de autoconhecimento através da corrida, mas eu ainda estava fugindo de algo, né? Eu estava fugindo de algo. E ali eu começo a me conectar um pouquinho, muito discretamente, com as terapias holísticas. Então, primeiro o reiki. Como eu era muito resistente, a minha egrégora precisou, sabe, em doses homeopáticas comigo. E ali eu vou até os 30 anos nessa jornada, só que ainda não estava conectada comigo mesma. Eu fugia de mim mesma. Quando eu me conecto com o reiki, né, e assim as coisas vão se encaixando, a egrégora vai trazendo aqueles sinais, aquelas percepções, ali eu falo, opa, algo mudou aqui. Então eu comecei a viver um processo interno meu. Eu fui aceitar que eu tinha criado uma birra na infância.
Eu fui aceitar que eu tinha criado a enxaqueca na infância, ou seja, eu criei a minha própria doença que eu tinha até então. Então, eu tive que deixar essa resistência de lado, abrir espaço para quem eu sou verdadeiramente. E eu começo a trilhar o caminho da terapia holística, também auxiliando pessoas. Fui morar em Jeri, fui morar em João Pessoa, direcionada pela egrégora. Mas o maior propósito que a egrégora estava trazendo é que eu fizesse o realinhamento com a minha fonte de energia. E eu sentia que algo faltava. Eu ainda não estava 100% conectado com a minha fonte. Eu ainda sentia uma frustração muito grande internamente. Eu ainda fugi um pouquinho das meditações. E a egrégora, 5 anos atrás, falou assim, ó. Não é para você ler nada. Nada. Como eu não sabia quem que era fulano, ciclano, mestres, né, e não sei o quê. Não é para você ler nada. Mas qual que era o propósito disso? Para eu não me contaminar mais com o sistema. Eu já tinha me contaminado muito com o sistema. Então, eu fiquei meio assim, mas ok. Comecei a obedecer meio resistente, assim. Meio resistente. E aí, final de 2022 para 2023, eu recebo um e-mail do meu mestre de Reiki, dizendo que ia ter uma cura arcturiana. E eu já ministrava cursos de Reiki e eu percebi que quando eu ministrava cursos de Reiki, eu me sentia muito conectada comigo. Uhum. Então, eu começava a perceber a presença desses seres multidimensionais, da minha egrégora, das minhas mentoras, mas ainda muito tímido. Eu ainda estava olhando muito para fora. Minha mente buscava muito o externo. A felicidade do lado de fora. Não, tem que ser o apartamento, tem que ser o carro. E eu não buscava lá dentro. Porque nós somos naturalmente felizes. Quem disse que não é o sistema, né? E ali, quando chega aquele e-mail, eu falo, mas o que será isso aqui? E aí, eu não sei se o Léo lembra, mas foi um curso que a Vilminha deu, né? Cura arcturiana em 2 horas, que não existe isso. Não existe isso. Né? Quer dizer, existe, mas não para, né, os humanos de superfície. E o Léo foi trazer só uma mensagem da egrégora. Então, aquele grupo que estava ali não estava ali por acaso. Estava ali só para receber um upgrade. Foi a oportunidade que a egrégora encontrou de chamar minha atenção, porque eu estava muito para fora. O problema não era o Reiki. Eu amo o Reiki é uma tecnologia nossa, mas era eu estar alinhada com a minha fonte de energia. Isso é muito importante, porque quando eu olho para fora, eu me desconecto de quem eu sou. E ali eu lembro que no dia seguinte, fazendo o meu autotratamento, para mim era muito natural, nem olhava os símbolos, já misturava com Reiki. Eu só escuto uma nave em cima do meu prédio, e não era rota de avião. Eu disse, eu estou escutando uma nave, de verdade. E ali eles começaram a aparecer, eu acordava de noite, sentava na cama, e tava assim, no meu quarto. Ah, tá bom. E eu indo para fora ainda. E aí eles começaram. Muito, insisti muito, assim. Até que um dia eu percebi, eu tava deitada, os meus braços fizeram assim. Só que não eram os braços físicos. A minha consciência fez um deslocamento, e eles estão aqui comigo agora, estão confirmando isso. E eu fui assim, no infinito, 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 e eu... Gente, mas eu tô com medo, preciso voltar. E eu voltei assim, e eu disse, nossa, que experiência. Daquele dia em diante, eu falei, não, os arcturianos são muito meus amigos, mas ainda tava muito... Eles não tinham revelado nada, né? Realmente, eu tive uma jornada muito... Mas as percepções eram maiores, os insights começaram, eu comecei a me dedicar muito às meditações. E no final, eu recebi daí uma orientação para retornar para Indaiatuba, que eu morava em João Pessoa. E ali foi a grande virada de chave. Quando eu retorno para Indaiatuba, janeiro de 2024, eu acordo com uma mensagem assim. Entre em contato com o Léo. Eu já conheci o Léo. E quando eu vi o Léo, eu falei, conheço. Comecei a acompanhar. E aí, acompanhando os vídeos do Léo, eu disse, algo está acontecendo. Peraí, que história é essa, gente? Porque tudo que o Léo contava nos vídeos, eu sentia desde criança. Eu lembro eu olhando no retrovisor do carro, mas pra onde é que eu vou depois aqui? Que estranho, porque o primeiro ano da escola foi muito difícil. Eu me sentia, entre aspas, a criança mais burra do universo. Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que puxar cabelo? Por que não sei o quê? Né? E ali, até os 15 anos, ainda na vertente católica, e depois eu fui deixando, eu falei, esse negócio não ressoa comigo. E eu sempre fui muito pé atrás com as coisas. Isso foi uma coisa muito da egrégora, né? Ficar, tipo, presta atenção, presta atenção. E aí, eu pego e marco uma sessão com o Léo, que isso foi, seria em março, tive um outro direcionamento para ir lá para Chapada dos Guimarães, que eu tinha que ir para lá. Aí, remarco com o Léo para maio, e aí, na sessão com o Léo... foi muito engraçado aquele dia, porque eu ia perguntar uma coisa totalmente aleatória. Naquele dia, se a pergunta que eu ia fazer, eu não podia fazer. E eu só cheguei pro Léo e falei, Léo, o que você quer saber? Daí eu não sei o que vocês têm pra me falar. Sim, natural. Aí o Léo foi falando, só que não foi surpresa. Porque eu já tava super feliz, que eu era amiga dos arcturianos.
Para mim, transição planetária não era o problema, porque eu sabia que o processo era interno. Então, conforme eu fosse me alinhando com a minha fonte de energia, o externo seria natural. Sabia da existência deles e para mim estava tudo ótimo. As pessoas já falavam de sementes estelares e eu, beleza. Eu não procurava, eu não procurei. E quando eles sentiram que era o momento, né, e foi exatamente essa mensagem, eles querem se aproximar cada vez mais de você, aí você tá pronta. E agora? A mente ainda estava fora. Tem uma segunda parte da história. E aí eu falei assim, caramba, e agora? E eu comecei a me dedicar mais ainda às meditações. Fui direcionada para o Chile. Lembro muito bem, assim, quando o Léo falou assim, sua tecnologia tá com você. Eu falei, mas onde é que aperta o botão aqui, né? E a mente procurando fora. Tá com você. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, que o processo é dentro. E aí eu fui mergulhar no meu ser, fui mergulhar. Quando eu mergulho, eu entendo, eu falei, peraí, tá aqui. Aí eu entendi o que era estar em casa. Eu entendi o que era estar alinhada com a minha fonte de energia. Eu entendi o que é viver um processo de unificação com a sua consciência superior, que é ela que comanda o avatar e não o contrário. Então, hoje, é uma sensação muito diferente. Então, o Reiki se afastou, passei a trabalhar com a minha tecnologia, tenho muito mais percepções, muito mais contato com a minha egrégora. Então, hoje, a minha consciência está na 8ª dimensão. Sou aluna do Léo, na Universidade em Arcturus. Piloto uma nave, o meu comandante está aqui, ele sabe exatamente o lugarzinho que eu sento lá para comandar a minha nave e é isso. Eu, escutando ela, eu tô me vendo em algumas situações semelhantes. Devo me preocupar, Léo? Não, é engraçado. Eu falei assim, gente, mas calma, peraí, isso aí também, isso eu já passei, isso aí... Não. Cada um tem seu momento, é isso? Sim. E os momentos, né, assim como nossa jornada, são pessoais e intransferíveis. E é porque é muito... Vamos lá, antes deixa eu falar um pouquinho de mim, pra vocês saberem. Sou Léo Schneiber, terapeuta holístico. Sou canalizador do PAMA, que é o Programa de Acompanhamento Multidimensional Arcturiano. Sou uma consciência também arcturiana, de 9ª dimensão, professor e mestre em Arcturus. Não que esse título aqui sirva para alguma coisa. E comandante da Confederação Galáctica de Mundos, que é um dos órgãos intergalácticos que ajudam o desenvolvimento de outros planetas. Faço isso há algumas centenas de milhares de anos, mas aqui nesse planeta só estou aqui há 8.600 anos fazendo a mesma jornada. E não nesse mesmo avatar, tá? Troquei de avatar algumas vezes. Avatar a gente chama o corpo físico, tá? Porque esse invólucro, ele é só e somente só uma roupa. Como você tem uma roupa para ir para o casamento, uma roupa para ir para a praia, você tem um avatar para cada missão, e o avatar é só um invólucro físico. O que acontece é que dentro do processo que me foi trazido, devido a gente estar numa matrix controlada, é um sistema feito para... Estou tentando achar uma palavra que não soa... É mais do que iludir, é aprisionar. A gente vive num misto de prisão, hospício e... não preciso nem dizer, né? Bom, aí dentro desse processo, quando a gente volta em um avatar novo, num processo novo, existe algo que nós chamamos de véu do esquecimento. E muito é dito sobre o véu do esquecimento, mas o véu do esquecimento ele não é um atributo da fonte criadora, de Deus, como as pessoas chamam. Ele é um aparato eletrônico que tem o intuito de fazer com que você esqueça aquilo que aconteceu antes e você cometa os mesmos erros. E uma vez que você ia para a 4ª dimensão, na 4ª dimensão você era, entre aspas, julgado, nas, entre aspas, cidades de luz, e era obrigado a retornar com um contrato dizendo o que você precisaria fazer para repor aqueles erros que você cometeu na experiência passada. O que a gente chama de karma. O próprio karma, a terminologia, foi inventada pela nobreza negra indiana há 11.000 anos atrás. O karma não existe. Então, assim, é um processo, e eu sei que é muito desafiador. O senso comum, Porque, assim, nós vivemos em um processo onde, como diria, salvo engano, Mark Twain, é muito mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. É muito difícil você explicar para as pessoas o que realmente acontece nos bastidores do jogo, uma vez que o jogo ele é um jogo bruto, o processo é bruto. Tanto é que ele está findando. Se o jogo fosse ótimo e todo mundo se beneficiasse do jogo, ele não estaria acabando. Se ele fosse maravilhoso, ele não estaria acabando.
Esse planeta nunca foi um planeta de provas e expiações, foi um planeta de experiências. De aprendizado. E experiências baseadas em sentimentos que geram emoções que são captadas por um ego, e esse ego faz com que a gente viva a experiência. E fazendo uma pausa, um parênteses que eu engatei para falar e eu não paro de falar. Só para vocês entenderem como eu cheguei nisso tudo. Eu cheguei no véu, falei do véu por quê? Porque nunca foi tabu na minha família o assunto extraterrestre, até porque o meu avô, que era suíço, faleceu já tem bastante tempo, o meu avô era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Um Era os Deuses Astronautas, moravam na mesma rua na Suíça. Meu avô teve no lançamento do livro da primeira edição lá na Suíça, com ele. A gente tinha uma cópia autografada, eu não sei onde está. Que incrível! Meu avô era amigo dele. Então, o assunto nunca foi um tabu na minha família. Sempre foi próximo. E a gente tem avistamento, assim, conscientemente na minha casa desde os meus 8 anos de idade. Então, assim, isso é comum para mim. Eu vejo. Não é tipo, é uma ponta de luz no céu. Não, é uma nave E sempre inteira. foi? Sempre foi, sempre. Só que aquilo sempre foi uma coisa para mim muito bacana, muito âmbito de, uau, que interessante, mas nunca com a determinada profundidade necessária para que eu entendesse o que era o assunto. Daí nesse caminho de mundo corporativo e etc., eu tive um relacionamento com uma pessoa, muito tempo atrás, e eu cheguei a quase terminar esse noivado para poder ser padre, porque eu precisava estar dentro de uma coisa que ligasse a espiritualidade, que era aquilo que falava com o meu coração. E cheguei a fazer um pré-noviciado, mas não fiz o noviciado. Fiz mais de forma informal com um frei que era muito amigo meu, não tenho notícia dele há uns bons 20 anos, mas é uma pessoa muito querida até hoje. E quando as coisas começaram a acontecer e eu me desconectei da igreja, eu falei assim, caramba, tem que ter mais do que isso, precisa ter mais do que isso. Eu não posso estar ligado a uma entidade específica, qualquer entidade que seja, e dever favor a essa entidade e vice-versa, porque a única coisa que existe dentro da jornada em que nós vivemos é um processo de escolha, um processo de livre-arbítrio. E nós somos, através de mídias e redes sociais, etc., nós somos forçados a ter o livre-arbítrio de acordo com aqueles que dominam esse planeta. Então, as linhas de tempo, elas são forçadas para que nós vivamos linhas de tempo, porque a linha de tempo é uma linha de tempo coletiva. Então, através de mídia, como é que você instaura o medo? É só você chegar no Jornal Nacional e dizer o roubo de motos subiu 20% no estado de São Paulo. Sobe o medo. Aí, o que não estava na subida vira os 20%, porque você forçou aquela linha de tempo. E é assim para todos os assuntos. Se você hoje fizer uma análise do que é um bloco de jornal nacional no mundo inteiro, eles são idênticos. Geralmente, eles têm entre 4 e 5 blocos. Os 4 primeiros blocos e metade do 5º bloco é só desgraça. E a última notícia são senhorinhas que tomam conta de cachorros de rua. E aí a última memória sua, nós temos uma programação de lembrar aquilo que é o mais legal. E você fala, ai, que delícia, que quentinho no coração, e começa a novela. Todo o processo, eles fazem você esquecer o envenenamento durante 35, 40 minutos, para que você lembre do último pedacinho, que é sempre interessante. O modus operandi de qualquer jornal, CNN, NBC, Globo, o que quer que seja, é absolutamente idêntico, é assim que funciona. E dentro dessa jornada, voltando um pouquinho, de vez em quando eu vou e volto, se ficar confuso, vocês podem me pedir para parar, porque assim, eu não me perco, mas assim, a minha mente é muito rápido, o processamento é muito rápido. Eu senti que faltava alguma coisa e eu falei assim, fiz curso de Reiki, não sabia que Reiki era uma tecnologia arcturiana, não sabia que eu era arcturiano, só tinha uma certeza, que eu não era daqui. Sempre soube dentro de mim que tudo que eu vivia, e a minha vida sempre foi muito boa, não posso reclamar de uma vírgula da minha vida, nada. Nunca tive nada grave, nada. A minha vida sempre foi maravilhosa, meus pais estão vivos, são casados até hoje, são pessoas maravilhosas. Tudo é maravilhoso na minha vida, tudo. Eu tenho essa absoluta crença de que tudo é maravilhoso, é por isso que tudo é maravilhoso. Mas eu sentia que precisava de mais alguma coisa. Aí eu falei assim, fiz o curso de Reiki, gostei do Reiki, mas eu falei, ainda falta alguma coisa. Aí eu falei, vou começar a meditar. E comecei a meditar. E
eu sou muito obstinado. Então, falavam que eu tinha que meditar 15 minutos por dia. E eu falava assim, não, 15 minutos é pouco. E eu tô com pressa. Eu comecei a meditar 3 vezes por dia, 15 minutos por vez. E no meio de uma meditação, muito antes de revelarem tudo que eu era, eu me lembro que eu estava sentado meditando e eu tinha o hábito de meditar com os braços para fora. Por quê? E com as mãos para cima. Vou contar um segredinho para vocês que muitas pessoas não contam. As ondas meditativas são as ondas exatas entre você estar acordado e você estar dormindo. Então, quando eu meditava com as mãos para cima, quando a mão começava a cair, eu sabia que eu estava dormindo, eu voltava para a onda exata de frequência de meditação que eu queria. Então, eu ficava com os braços sempre flutuantes. Quando eu sentia pesar, eu voltava e era a maneira que eu tinha de controlar e permanecer o mais tempo possível dentro dessas linhas. E numa dessas meditações, senta um ser azul do meu lado, ele bota a mão na minha mão e eu sinto ele apertar minha mão, sinto fisicamente. Aí eu só abro um olho assim e vejo, ele olha para mim e sorri. E eu senti uma coisa que parecia um toco de madeira na minha mão direita. E eu falei assim, nossa, que coisa engraçada. Eu olho para o lado e era um gafanhoto de quase 3 metros de altura, que a gente chama de mantis. É uma raça muito avançada, embora eles sejam muito ligados a casos de abduções, mas a raça em si é muito avançada, que são os melhores cirurgiões do universo. Se eu tiver que um dia precisar de uma cirurgia, eu vou num mantis sem sombra de dúvida, porque eles são exímios cirurgiões. E na hora que ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu senti que a gente estava bem e a gente meditou junto. Dentro daquele processo, a gente meditou junto, eu falei assim, caramba, que legal. Então, comecei a ter um processo de entender que existe muito mais daquilo que os olhos veem. Aí, passaram-se alguns meses, eu estava na minha casa, 31 de dezembro, e a minha casa é no terreno da casa dos meus sogros, e eles são muito festeiros, eu sou o contrário dos festeiros, eu gosto de ficar em casa. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou motociclista e eu ando de moto sozinho, eu não faço parte de grupo de nada. Eu gosto de estar no meu momento. Eu vim para São Paulo de moto porque são 5 horas sou eu e a moto. Agora eu vou voltar para o Rio amanhã, 5 horas sou eu e a moto. Então, assim, eu tenho esse processo de ficar muito comigo mesmo. E eu sentei para assistir um vídeo no YouTube sobre pleiadianos e eu escutei uma voz, como vocês estão escutando a minha, dizendo assim, levante e vá meditar. E eu achei que era do vídeo e falou, levante e vá meditar. Isso. Levante e vá meditar, levante e vá meditar, levante a meditar. Eu peguei o controle e falei assim, tá bom, ó, pausa, amigo, tá aqui o controle, tô indo meditar. E na hora que eu sentei para meditar no quarto que eu tenho, que é o quarto que eu uso para trabalhar, no momento que eu fiz isso, eu recebi um mentor chamado Larbarim, que não é arcturiano, um mentor de Andrômeda, um andromedano, que explicou que ele estava vindo da 11ª dimensão e que ia me ajudar no processo de expansão da minha consciência. Estava tudo muito travado ainda. Eu falei, tá bom, vamos lá. Você permite? Eu falei, permito. Aí escrevi uma carta que ele tinha me ditado. Não, canalização não é nada a ver com aquilo que acontece no centro espírita. Canalização é um processo onde nós permitimos conscientemente que uma outra consciência fale através de nós. Não há entrega de corpo, rarissimamente muda a voz, muitas vezes, o que muda às vezes é a maneira como fala, mas assim, não é uma incorporação, não tem todo aquele mise-en-scène, é uma coisa muito mais suave, porque é aplicado em novas energias e não na velha energia. E aí, na hora que eu dei autorização e que eu escrevi a carta, eu senti um peso, mas assim, como se um elefante tivesse sentado no meu peito. E eu permaneci com esse elefante sentado no meu peito por alguns dias. Quando, em um momento, ele foi embora, eu senti um alívio tão grande que eu falei assim, meu Deus, ele foi embora. Então já deve estar tudo resolvido. Para mim estava tudo bem. Na hora que eu falei, ele foi embora, eu entrei no banho, era o tempo inteiro telepatia com os seres, e eles começaram a aparecer, começaram a falar. E foi de uma vez. De uma vez só. Tipo, tirar o band-aid. Aí eu falei, caramba, que loucura. Então isso. Aí eu comecei a falar, que legal, então isso que é telepatia. A telepatia tem uma coisa muito interessante. A telepatia, você não escuta a voz. A telepatia é como se fosse um bloco de mensagem que é mandado para você, que antes de você pensar a resposta, ele já recebeu a resposta. Então a telepatia, ela não tem influência de tom.
Porque, assim, você tem um amigo que às vezes você gosta de falar com ele, uma pessoa que você tem intimidade, você fala com ele xingando ele, você está usando uma palavra feia, mas com um tom bonito, ele acha engraçado, tem tudo. Uhum. Na telepatia não tem ruído, porque você manda um bloco de pensamento, eles devolvem um bloco de pensamento. E é assim, Nanosegundos. é a coisa mais maravilhosa que existe. Todos nós somos telepatas, todos os avatares no planeta são telepatas. Todos, 100%. Só que nós esquecemos de como utilizar isso. E nesse mesmo dia eu saí do banho, deitei no sofá de casa e foi a minha única experiência de projeção astral consciente, ou seja, que eu lembro os mínimos detalhes. Eu sentei, eu deitei no sofá de casa e me vi sentado no encosto do meu sofá com o meu corpo aqui na minha frente, com o meu avatar, a cabeça para o meu lado direito, meus pés para o lado esquerdo. Aí eu olho para o corredor, vem um arcturiano de 5ª dimensão, azulzinho lindo, tipo 1 metro de altura mais ou menos, um azul clarinho, um azul bebê. Ele vem olhando dentro do meu olho e sorrindo. E conforme ele vai andando perto de mim, olhando, sorrindo, ele chega no meu corpo, abre como se fosse um zíper. Quando ele faz assim, eu vi que tinha um arcturiano ali dentro. Aí eu falei, eu sabia! Aí eu voltei pro corpo. Quando eu voltei com tudo, com todas as informações. Tudo. Aí meu processo começou desse jeito. Daí em diante, começou um processo da egrégora de fazer com que as pessoas começassem a chegar nesse tipo de informação. Porque, assim, nós vemos em um universo, ou melhor, nós vemos em um planeta que é um planeta que tem uma realidade de cabeça para baixo. Então, tudo aquilo que nós confiamos e acreditamos, na verdade, foi feito para nos aprisionar dentro de um mesmo sistema. Religiões, crenças de diversos sistemas diferentes. São muitas coisas que estão dentro dessa jornada, dentro desse processo, que nos aprisionam, mas nós achamos que aquilo nos liberta. Então, uma das primeiras coisas, porque assim, na hora que tudo me foi revelado e para mim o contato ficou muito simples, eu sou tagarela, eu gosto de falar, né? Aí eu falei para o senhor Arcturus, senhor Arcturus, para quem não sabe, existem 2 cabeças que comandam toda a civilização arcturiana, que é o senhor e a senhora Arcturus. O nome deles não é esse, mas eles são vulgarmente conhecidos no planeta Terra como senhor e senhora Arcturus, ou senhor e senhora de Arcturus. São os nossos Mahashurans, são as pessoas que ajudam a gente no processo. Eu falei para o senhor Arcturus, como é que eu faço para ajudar então? Já que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer para ajudar? Aí ele falou assim, eu vou te dar 3 diretrizes. Na verdade, ele falou assim, foi muito claro, ele falou assim, primeira coisa, tudo que você vê, estudar, ler, se conter traços, palavras de religião, descarte. Não existe religião no universo multidimensional. Não existe. Ninguém adora a nada nem a ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa. Se você, dentro desse processo, entender que aquilo que você está lendo, estudando, ainda que não contenha trechos, palavras religiosas, mas se aquilo tira de você o seu poder pessoal, aquilo não é da fonte criadora. A fonte te empodera. Então, quando você ouve um processo, e posso ser polêmico? Por favor. Se você ouve um processo de que você precisa de um arcanjo específico para fazer 21 dias específicos de uma limpeza específica, isso tira ou te dá o poder? Isso te tira o poder. Você está dando poder a um terceiro para fazer um processo que você pode resolver sozinho. Isso é um exemplo de algo de infiltração multidimensional, como nós estávamos dizendo antes de começar. Sim. E dentro desse todo esse processo, isso é polêmico até dentro do universo multidimensional. A terceira diretriz foi: jamais esqueça que vocês são deuses. Nós somos partículas do mesmo Criador. Somos divindades. Nós somos idênticos à própria fonte e temos dentro de nós o poder de co-criar mundos e universos. Então, essas três diretrizes fizeram com que todo o meu trabalho de trazer aquilo que eu venho trazer seja claro. Então, como as pessoas ressoam com isso?
Eu recebo mais de 600 mensagens por dia no Instagram e não estou conseguindo dar conta de responder a todas, mas desde o início tem uma característica muito peculiar. Todas as pessoas, quando me escutam falar, falam assim, é impressionante como tudo que você fala eu já sabia, mas eu não conseguia colocar em palavras. Uhum. Por que isso? Porque eu não trago nada novo. Zero. O que eu trago é aquilo que vocês já sabiam, Uma mas lembrança. está bloqueado. É uma pergunta bem leiga, tá? Sem Por nenhum favor. Quando a gente fala em arcturianos, a gente fala também de outras linhas, outras civilizações Sim. também. Sim. Como que a gente descobre, se essa é a palavra, que somos dessa civilização? Olha, pela minha experiência, da minha percepção, o outro alguém não pode falar para você aquilo que você é, antes de você saber. Uhum. Porque antes dessa revelação ser trazida pelo meu professor de Arcturas, uma consciência me visitou lá na Chapada dos Guimarães, uma consciência da 15ª, ela não falou. Tem algo que você vai saber, mas é pessoal seu. Eu fiquei assim, mas o quê? E aí veio a revelação de algo que eu não esperava, eu não procurava. Então, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, nas vivências, para qualquer pessoa, assim. Tem algo, quando aquilo é passado para mim, eu entrego para a pessoa. Quando não é passado, eu digo para ela, você vai se conectar com a sua egrégora e ela vai te trazer a informação do modo que ela entende que é seguro. Uhum. Porque entra nessa questão do poder pessoal. O outro não pode saber algo, então imagina todo esse processo que a egrégora tem de cuidar dessas missões específicas, né? E chega uma pessoa, porque ninguém nunca chegou para mim e falou assim, eu acho que você é uma extraterrestre. E o que essa consciência falou para mim assim, as pessoas olham para você e acham que você é boba. Por quê? A egrégora, ela camufla, né? Faz uma camuflagem no seu ser, coloca tipo uns cadeadinhos, é como a percepção que a consciência passou, esse multidimensional. Essa informação você tem que saber. E quando você adquire total confiança no seu poder pessoal, no alinhamento com a sua fonte, aí essa informação chega naquele momento que você pode, porque é muito legal, eu sou semente estelar arcturiana e você está pronta. E é meditar, é iniciar a missão, e a missão ela vai passando por lapidação, e tem todo um desenrolar, e tem coisas que eu ainda não sei. E ela vai entregando assim, em doses homeopáticas, por segurança. Porque são missões muito específicas. Então, eu sei que... Desculpa fazendo parênteses, Sim. mas é só lembrando sempre que por que isso é entregue em doses homeopáticas? Nem mesmo eu sei tudo. Eu sei 10% do que eu preciso. Exato. Mas pela segurança do processo, existe uma maneira de entregar isso sem que isso coloque em risco aquilo que você veio fazer aqui. O processo todo de ter uma missão, primeiro engano muito comum que eu ouço todos os dias. Nós não somos daqui, estamos aqui. Isso só é verdade até a página 2. A Terra não é uma fábrica de consciências, ou seja, não é uma fábrica de almas. Essas almas são criadas no grande Sol central da nossa galáxia e são enviadas a diversos mundos que estão em volta desse grande Sol central. Então, a consciência em si não é oriunda de nenhum planeta. Todos somos oriundos do mesmo Sol central, dependendo cada um com o seu Sol central da sua galáxia específica, né? O que acontece é que é vendido no meio multidimensional que todo mundo é de fora. De uma maneira que todo mundo está aqui ou porque está preso, ou porque fez alguma coisa de errado e está aqui para pagar os seus, entre aspas, pecados, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas isso é mais uma distração para fazer com que você tenha, então, uma pseudo-missão. O que é uma missão? Por que as pessoas dizem, todos temos uma missão? No momento em que você acredita que você tenha uma missão, você passa a sua vida inteira correndo atrás de descobrir o que é a sua missão e você não olha para dentro. Certo, perfeito. Então, assim, sementes estelares no planeta Terra hoje são 2,78%. Então, as consciências que têm outras experiências em outros planetas, e são experiências de centenas de milênios, milhões de anos, elas acontecem somente com 2,78% dos humanos. Os outros 97 faça a conta por cento são de pessoas que tiveram sua primeira experiência aqui nesse planeta. Mas é muito fácil dizer que você tem uma missão. Aí você fala, cara, eu preciso descobrir a minha missão de alma de qualquer jeito. E você passa a vida inteira correndo atrás do rabo, sem olhar para dentro. E você nunca vai chegar num lugar nenhum. Então, qual é a sua missão? Ser feliz.
Viva a sua verdade. Faça o que o seu coração pede para fazer, contanto que você não magoe e machuque ninguém. Essa é a sua missão. Você está aqui para experienciar a experiência, para viver isso da forma mais linda, pura, clara e doce possível. Você não está aqui para sofrer, você não está aqui para ser doente, você não está aqui para ser pobre, você não está aqui para passar por nenhuma intempérie. Você está aqui para ser próspero, abundante, feliz. Isso só depende da sua consciência, do seu pensamento. Todos temos esses atributos. Isso não é algo dos extraterrestres. Nós estamos aqui para aprender, ou melhor dizendo, para relembrar o que é cocriar. Cocriar é o quê? Criar algo que nos agrade em termos de linha de tempo. E todo o processo multidimensional no planeta é feito para te tirar desse processo. Tudo é feito para que você esteja sempre buscando algo externo, devotando o seu poder pessoal a uma entidade XPTO, fazendo com que você procure uma missão que provavelmente você não tem, fazendo com que você faça diversas conexões, buscando respostas, buscando a sua origem estelar, aonde a probabilidade é quase certa de você não ter. Aí você passa o tempo inteiro falando assim, eu não gosto de nada, eu sou infeliz, porque eu não me dou bem com a minha família, eu não me dou bem com o meu emprego, eu não me dou bem com o meu marido, com a minha esposa, com o meu gato, com o meu cachorro, com o meu papagaio, com o meu periquito. E a culpa é só tua. Desculpa, mas é. Ou você se alinha à sua verdade e começa a viver aquilo que está dentro do seu coração. Eu tenho pacientes que estão esperando a transição planetária para se separar do esposo ou da esposa. Exatamente. É verdade, não é brincadeira. Não é mentira, gente. E eu puxo a orelha, eu falo, gente, a verdade é para ser vivida agora. Como assim? Momento a momento. Eu não aguento, mas como eu não trabalho, ele paga as contas. Então deixa ele na conta da transição. Tipo, eu não aguento mais viver essa realidade. Que nem o senhor de Arctúrio, semana passada, falou pra mim, de uma experiência que eu vivi, que eu achei, foi muito bacana pra mim, mas... E aí eu entrei em contato com eles e ele passou bem assim, ó. Não engula a sua verdade. E é isso, qual que é a sua verdade? Naturalmente felizes. Todos somos, né? Todos somos. Então, assim, mesmo que, não sou uma extraterrestre ou... Que nem eu nem me importava com isso, mas seja feliz. Viva a sua verdade. E às vezes a sua verdade é brincar com a formiguinha que virou um dinossauro. Eu vejo baleias no céu e pra mim é maravilhoso. E às vezes as pessoas falam, tá doida, mas essa é a minha verdade. Que me faz muito Tá feliz. dentro de você. Como que a gente, no processo de despertar, né, para essa nova consciência, enfim, nova, né, para relembrando a nossa consciência, como que a gente entende as nossas relações, na verdade? As relações, assim, normalmente a gente se relaciona com pessoas que estão ao contrário do despertar, né? Sim. Eu não sei se isso seria um aprendizado ou algo do gênero, mas como se relacionar, e aqui eu não estou falando somente amorosamente falando, mas em todo tipo de relação, porque há um tempo atrás, aí uma questão pessoal, eu vejo algumas pessoas se afastando. Você falou de ficar sozinho. É um processo que acontece. E eu me relembrando a minha vida, eu sempre gostei também muito de ficar sozinha. Mas é aquela velha história, né? Você é estranha, você vive sozinha, então você tem que ter amigos, tem que ter não sei o quê. E aí passa-se um momento de você buscar as pessoas. E aí eu chego num ponto que falo, cara, os meus assuntos, a minha realidade não combina com ninguém. Não bate mais, né? Vai falar do quê? E aí eu comecei a entender o porquê das pessoas virem e irem embora. Nesse processo, é normal isso? E como se adaptar, ou se é possível se adaptar, como levar a sua verdade apesar disso? Porque somos seres aqui relacionais, né? Então, assim, temos essa questão do relacionamento. Vamos dizer que nós temos essa questão do relacionamento mais por imposição. Porque você que está assistindo sempre vai... Veja essa parte, é sempre por imposição do sistema. Até a parte 2. Mas assim, desculpa, eu sei que provavelmente eu estou quebrando um monte de caixinhas de vocês hoje, não quero que vocês me matem, mas assim, eu quero que vocês... intenção também. Não estou aqui para vocês acreditarem em mim, tá? Eu não quero, nunca quis que ninguém acreditasse em mim. Estou aqui para fazer você pensar, para você refletir. E a partir da sua opinião, da sua reflexão, você decidir o que você faz com essa informação. Mas o processo, quanto mais você expande a consciência,
mais você se afasta de pessoas que não estão no processo de expansão e mais você se aproxima de pessoas que estão no processo de expansão. É natural. É natural. É simples. Se a gente olhar na natureza, você vai ver que o leão não anda com uma hiena. O leão anda com leão, e hiena anda com hiena. Uhum. E qual é o nosso processo? Conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai mudando, ou melhor, o universo vai mudando por frequência aquilo que nós estamos tendo junto de nós. Vou dar um exemplo para ti. A minha esposa está no processo de expansão de consciência. E a Fê, ela, dentro dessa jornada, ela aprende muito junto comigo. Porque ela vive com os dois lados do Léo. Ela vive com o lado humano do Léo e ela vive com o lado professor e mestre arcturiano, entendeu? Então, assim, ela consegue aprender muito. E eu aprendo muito com ela dentro do processo dela. A tendência, quando a gente começa a fazer um processo de expansão de consciência, a primeira coisa é você vai encarar uma solidão natural. Mas eu vou mudar a palavra solidão, me perdoem, é uma solitude. Você nunca estará sozinho. Você encarará uma solitude natural, que é o processo que você precisa de interiorização. Para que você saiba quem você é, o que você precisa fazer, para que você se alinhe com a sua verdade, você precisa de silêncio. Você não vai conseguir fazer isso na Paulista, você vai ter que fazer isso, talvez, no alto de uma montanha, sozinho, durante uma semana, meditando no sol e na chuva. Então, assim, isso é algo natural, é uma seleção natural. E posso dar uma... Por favor. É porque, assim, talvez eu use alguma terminologia que, se for um pouco diferente, você... Ok. Tá? Uhum. Nós temos uma linha de tempo planetária. Essa linha de tempo planetária, primeiro, assim, o tempo não existe. Ele é um atributo da linha de tempo em que nós estamos. E essa linha de tempo planetária, ela tem uma simulação de passado, de presente e de futuro. Perfeito. Nada disso existe. Tá? Só existe o agora. O passado, no momento em que começou esse processo aqui dessa live, ele já não existe mais, ele já desfez. E daqui a um segundo ele está vindo de acordo com aquilo que nós estamos escolhendo através do nosso livre-arbítrio. Então, dentro dessa linha de tempo planetária, nós temos linhas de tempo individuais que andam concomitantes à linha de tempo planetária. Uhum. No momento em que nós fazemos escolhas, nós mudamos de linha de tempo 1 milhão de vezes por segundo. Entre linhas de tempo, onde elas são favoráveis ou não para aquilo que eu considero favorável ou não. Lembrando sempre que o universo é neutro. Não existe o bem e o mal. Não existe o certo e o errado. Não existe Deus como a gente imagina, nem o diabo como a gente imagina. Uhum. O que existe é um ponto de neutralidade onde nós vivemos a dualidade. O que é a dualidade? Não é o bem contra o mal, é o time A contra o time B. Para o time B, o time A está errado, para o time A, o time B está errado. Mas não existe uma força como é muito comumente vendida, de que é a luta do bem contra o mal. Não é assim que funciona. Porque o que é o mal? Para o mal, ele é o bem. É uma questão de ponto de vista, como tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Então, quando nós fazemos essas mudanças de linha de tempo 1 milhão de vezes por segundo, nós vamos nos alinhando frequencialmente, vibracionalmente, aquilo que está falando conosco naquele segundo. Que, na maioria das vezes, são reações inconscientes emocionais. Isso. Que são emanadas por este avatar através de antenas e que, como o universo, a fonte criadora, Deus, o que a gente queira chamar, ele é um concierge multidimensional. Ele entrega aquilo que você pede. Perfeito. Só que, para que eu receba o que eu peço, eu tenho que estar em conformidade energética com o que eu vibro. Então, uma pessoa que senta 10 anos da vida dela lamentando de que ela é sozinha, mas ela medita 10 horas por dia para encontrar o amor da vida dela, e todos os dias de manhã, quando ela olha no travesseiro do lado não tem ninguém, na cabeça dessa pessoa, ela está vibrando, buscando o amor da vida dela. O universo só entende quando ela fala assim, nossa, não tenho ninguém. Que é o que ela vibra. Entendeu? Então, ninguém é próspero. Por exemplo, eu estava andando agora aqui na Paulista e tinham 2 mendigos na minha frente. E eu olhei para os mendigos e falei assim, caramba, será que esses caras sabem que eles não precisam ser mendigos?
Basta ele pensar o suficiente, ter a crença suficiente do poder da mudança e ele muda de linha de tempo. E é imediato. Eu já vi pacientes meus serem curados em uma sessão de câncer terminal, porque a pessoa acreditou que ela não tinha nada. Exatamente. Eu passo por isso 5, 10 vezes por ano com pacientes meus. O Léo faz alguma coisa? Não. Os arcturianos fazem alguma coisa? Não. São vocês. Nenhuma tecnologia de cura funciona através de nós. O que nós fazemos é levar as melhores energias para que você cure-se a si mesmo. Para que vocês entendam, o Manual de Castração da Humanidade, desculpa, a Bíblia, ela tem um processo, existe um acordo entre os seres que escreveram e os seres da federação que permitiram que isso fosse escrito, que palavras de Sananda, para quem não sabe, é aquele que você chama de Jesus, não fossem modificadas. Então, se você observar o que Sananda dizia na Bíblia, eu vou só lembrar poucas frases. Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Isso é literal. Literal. Outra coisa, vá, a sua fé te curou. Sananda nunca curou ninguém. São pequenos detalhes dentro daquele... Porque para que a Bíblia funcione, como qualquer sistema de castração funcione, nós somos seres que somos oriundos da fonte criadora. Então, nós só ressoamos com a verdade. Só que existe um limiar de porcentagem de verdade que me faz ressoar com aquilo. E é entre 18% e 20%. Então, entre 18% e 20% da Bíblia é verdade. Os outros 80%, 82% não. E é assim com todas as escrituras, tudo que já passou por aqui. Porque você precisa ressoar com aquilo para que aquilo faça sentido. E uma vez que aquilo faz sentido, você acredita. Então, fez sentido, você engole o resto. Acho que, ouvindo vocês falarem, eu estou estudando Joe Dispenza. Adoro. E é incrível que é muito similar, né? Então, assim, muito. ele deve ser aí... Ele é um ótimo emissário daquilo que você Exato. sabe. E assim, dentro de um guarda-chuva de neurociência, né? Mas a gente tem aí as questões do divino muito, muito maiores, assim como o filme Matrix também. Quando vocês, cada um dentro da sua vertente, né, se despertou assim, Sim. qual que é o maior conflito? Não diria conflito, mas a maior dificuldade que vocês encontraram? Eu não encontrei dificuldade nenhuma. Uma coisa muito interessante isso. Nossa, às vezes eu ouço das pessoas assim, nossa, Tati, que legal você falar que você é arcturiana. Porque os meus pais, olha que coisa incrível, nunca me questionaram. Tipo, mas... E olha que meu pai tem uma personalidade super forte. Minha mãe minha mãe, ela também é da sensibilidade, mas ela ama os arcturianos. Mas eu prefiro que você faça o tratamento em mim. Eu falei, mãe... Engraçado isso, porque... desde criança, eu tinha isso que eu precisava me conectar com algo. Então, assim, mas por que eu tenho que crescer, aos 30 anos, casar e ter uma conta bancária X, porque eu vi isso do meu pai, então tá tudo bem, beleza. Mas só que eu tinha uma rebeldia interna, mas eu não levantava a bandeira. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, eu comecei a correr, né, meio que fugindo de mim mesma, aquilo foi libertador. Eu nunca parei pra pensar nisso, que as pessoas correm pra fugir de algo. Eu fugia de algo. Acho que eu me dei conta disso agora. 99%. E assim, está dentro também de uma analogia de se, né, manter o seu corpo. Você tem diversas outras formas, mas eu nunca tinha parado pra pensar. É um arquétipo forte. Muito. E isso aconteceu comigo em 2022. Eu fui campeã paulista de corrida de montanha. Não, eu coloquei assim, eu vou baixar meu pace, Não, eu amava correr. Mas eu me sentia frustrada. E aí, em 2021, quando chegou aquele período, aquele evento que aconteceu, 2020, 2021, meu avatar falou, não vou mais correr. Eu falei, não quero mais correr esse negócio não, porque eu corria todo dia, 7 dias por semana, 2 treinos por dia, treino mesmo, assim, sabe, tiro de 1.000 metros, abaixo de 12 tiros de 1.000 quilômetros, de 1.000 metros, abaixo de 4 de pace, é loucura. Eu não vou mais correr. E eu respeito meu avatar. Hoje, assim, eu caminho todos os dias, faço meu yoga e tal, mantenho o meu fortalecimento, mas nada de corrida. Então, assim, quando eu hoje eu super conectada com a minha criança, porque eu falo que hoje eu tô muito conectada com a minha criança interior e conectada com a minha fonte de energia, eu sempre coloquei na minha cabeça assim, não tem um plano B, só tem um plano A. E o plano A vai dar certo. Então, assim, eu estou conectada com quem eu sou, eu não tenho outra possibilidade. É o plano A. Só que eu nunca perguntei para os meus pais assim, o que vocês acham de eu virar terapeuta holística?
eu fui seguindo, assim, Só sabe? foi. Isso é muito jeito arcturiano de, sabe? Vai seguindo. Então, hoje eu olho para os meus pais com a consciência que eu tenho hoje, eu digo assim, uau, que incrível, eu sou tão grata aos meus pais. Porque vieram 2 mentores físicos, as minhas avós são minhas mentoras, também uma delas é arcturiana. Quando elas fizeram o desligamento, eu entendi o porquê. Minha avó nunca deixou assistir televisão quando era criança. Ela não deixava brincar na rua. Eu falei, que minha avó foi muito esperta, né? Vocês conseguem identificar as pessoas Eu que consigo. são arcturianas? Os arcturianos é mais fácil. Vocês conseguem? Existe uma energia que geralmente é de primeira. Que bate assim. É de primeira. Você Porque olha- existe uma ressonância energética. Os arcturianos, nós somos conhecidos por sermos os seres mais amáveis de todo o universo. Viu? Então, existe uma ressonância, uma sincronicidade de energia nesse lado amável, que é muito simples de você saber. Assim, é na hora, você sabe na hora. E aí, quando você conhece as pessoas, assim, você já, mesmo que a pessoa ainda não saiba, Não, mesmo que a Sim. pessoa não faça a menor ideia. a menor ideia do que, É do um que motorista seria. do Uber. Você não precisa nem falar pra eles. Aham. Aham, exatamente. Nesse nível. Ontem eu Muito estava no legal. aniversário fazendo um super parênteses aqui, de uma grande amiga minha. Eu saí de Atibaia e corri e falei, eu vou chegar em algum momento. Ele sentou do meu lado e eu... E ele conversando, eu olho, um semente estelar aqui do meu lado, não tenho a menor ideia de nada. Assim, ele conversando e eu... E eu, Gente, Mas assim, por incrível que pareça, eu não tive resistência nenhuma. Eu não tive dificuldade. Então, eu enfrentei muitos, entre aspas, corrigindo, esse processo de solitude. Eu acho o máximo, viajar sozinha. Ai, como é gostoso estar no ônibus em paz. Às vezes isso sempre, desde sempre, assim, botar só um foninho, às vezes uma música clássica, ou só olhar o céu, as minhas baleinhas, o dragão e tudo mais. E hoje eu tô finalizando uma missão, né, com os meus pais e tudo mais, a questão de saúde e tudo isso, para iniciar uma outra missão. Mas eu percebo, assim, a diferença, né? Então, às vezes, o assunto, claro, né, com eles eu tenho um assunto que é ali dentro da nossa rotina, da nossa realidade, mas amigas, assim, de infância. O que eu vou conversar com ela? Eu converso, mas é muito difícil. é muito difícil. Muito difícil. E- Então, eu e- não tive dificuldade, assim, porque eu segui muito o que eu sentia no meu coração, no meu caminho do meio. Eu acredito que esteja muito dentro de um patamar também daqui, né? Dentro do sistema chamado pertencimento. Você precisa pertencer a algo ou a alguém. Nós somos treinados para isso. Aham. E geralmente o treino acontece através da dor. Então, as pessoas se conectam muito mais através da dor uma das outras do que através do amor. Uhum. A conexão é real em cima disso. E quando você enxerga todo o processo de religião/religiosidade, seja qualquer vertente religiosa, a religião ela é impregnada na dor, mas é muito bem disfarçada no amor. Se você entrar numa igreja cristã, sempre tem um cara lá pendurado na cruz, todo arrebentado. E assim, não existe nenhuma prova que ele tenha morrido na cruz. Nenhuma prova. Uhum. Não existe nenhuma prova física que ele tenha estado aqui. Eu sei que ele esteve, tá? Mas não existe prova física, nós não conhecida pelos humanos ainda, de que ele esteve aqui. Uhum. E nós... Para pensar. O cara vem para cá, ele é o fractal do arcanjo que construiu esse universo. Nosso universo não é construído por Deus, é construído pelo arcanjo Micá. Ele é um fractal desse arcanjo e vem para cá ajudar o processo. O que você faz com um cara desse? Você faz do limão uma limonada. Cria um monte de processo religioso em cima daquilo. E a religião, ela funciona da maneira como funcionam é como uma boa agência de marketing. Quando você começa a perder venda, você muda o produto. Tem que criar alguma coisa. Uhum. Aí você sai de religião, vai entrar em vertentes espíritas, e das vertentes espíritas você entra no mundo multidimensional. Só que sempre dentro de uma caixa. O meu trabalho não é para que as pessoas acreditem nos arcturianos e acreditem que nós somos as pessoas responsáveis por isso, para ajudar o processo dos humanos. Não, eu trabalho para vocês não terem caixa nenhuma. Eu não quero que vocês acreditem em ninguém. Ninguém. Zero. Eu quero que vocês acreditem em vocês mesmos. O meu trabalho é que vocês olhem para si e falem assim, eu me basto. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Não preciso de nenhuma entidade multidimensional para me dizer o que eu preciso fazer. Esse é o ponto. Isso é a liberdade. Isso é sair da Matrix. Enquanto eu acreditar que eu preciso de um terceiro, eu não estou livre. E nesse processo de se libertar, Léo, como que... o que vocês diriam, na verdade, para as pessoas que ficam... que tem esse momento, já tem essa consciência, mas aí acaba voltando? Sabe essa coisa do escorrega e fica de pé de novo, escorrega e fica de pé de novo? Eu não sei, até engrenar de vez. Eu vou dizer um ditado popular que é maravilhoso. Todo santo tem um pecado,
tem um passado e todo pecador tem um futuro. Todos os dias, você tem a opção de mudar aquilo que você vai fazer o tempo inteiro. Uhum. A opção está com você todos os dias. Todos os dias você faz uma escolha. Essas escolhas são feitas segundo a segundo. E tá tudo bem se você cair, voltar para 2 casas para trás no tabuleiro. Tá tudo ótimo. Mas lembre-se que todas as vezes que a gente cai, a gente bate as mãozinhas dos joelhos, levanta e dá mais um passo. O processo é só esse. Entendam uma coisa, todos vocês. Não há julgamentos no mundo multidimensional. Ninguém está aqui para enfiar o dedo na tua cara. Não existem juízes que vão dizer se você é culpado ou não culpado daquilo que aconteceu. Você vive cego, surdo e mudo em um planeta que tem um jogo que é cego, surdo e mudo. Todos os seres multidimensionais que entendem o que o jogo oferece sabem que muito do que acontece aqui é atributo do jogo. Tá tudo bem cair. Mas lembre-se, você precisa priorizar você. Enquanto você não for o item 1, 2, 3, 4 e 5 da sua lista, você não vai conseguir fazer o processo. E é o processo de expansão de consciência. Isso, você não precisa se isolar do mundo, você não precisa... Você pode fazer isso cercado de 1 milhão de pessoas. Mas enquanto você não entender que você é a prioridade do seu processo, você não consegue ir para frente. E nós sempre temos, principalmente pessoas que têm filhos. Uhum. Não, eu faço tudo pelo meu filho. Desculpa, você não faz, porque o seu processo é dele, você não pode fazer nada. Se passar de 8 anos de idade, que 8 anos de idade é quando começa o livre-arbítrio. Se passar de 8 anos de idade, você não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma. Ele resolve por sozinho. Tudo que ele faz é a ação dele. Entender isso é fundamental na jornada, porque tira de nós um peso absurdo de ter que salvar alguém. Você não tem que salvar nada nem ninguém nesse planeta, nem nenhum planeta. Não é a sua missão salvar ninguém. Não é a minha, que trabalho na Confederação e vim para cá para trazer para vocês uma expansão de consciência. Se uma pessoa das, sei lá, 400 milhões de horas de vídeo que tem na internet aí, de cortes e etc., entender o processo, a minha missão já vai ter valido a pena. Pensem nisso. São vocês em primeiro lugar. Sempre. Sempre. São vocês em segundo lugar. São vocês em terceiro lugar. São vocês em quinto lugar. Foi o corte que eu tava falando pra ele nos bastidores que me impactou. Eu falei, você não tem responsabilidade sobre ninguém. Sobre o despertar de ninguém. Era isso. Não. E tem pessoas que usam falas assim, não, mas é que eu tenho que ajudar a pessoa. Algumas falas que eu ouvi ontem, que eu estava ministrando um curso de Reiki, eu tive uma autorização para fazer isso, e eu ouvi algumas falas que eu fiquei assim, fazer de um instrumento, não, porque o que ele quiser, né, Deus. E eu ouvi assim, falei, mas você merece, você é merecedora. Primeiro, agradeça a si mesma. Primeiro, agradeça a si mesmo, né? Então, e aí, o processo vai acontecendo. Aí você pode cair, você pode voltar. Tem dias fáceis, tem dias que são uma loucura, tem dias que são maravilhosos. Mas... ao longo dos meus 5 anos não foram fáceis, mas hoje tá mais fácil surfar a onda, né? Sim. Com certeza, mas assim, não pode... Nós somos merecedores o tempo inteiro. Naquele exemplo que você deu sobre os relacionamentos, né, da pessoa que busca e tal, mas não só nos relacionamentos, mas para tudo. Aquela pessoa que medita, eu quero ser próspera, eu quero ser abundante, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, quero... Já entendeu a questão, né, que precisa soltar. O soltar. Quando você vira pro... Você pensa, fala assim, a centelha divina vai guiar, e aí você fica toda hora ali, mas não veio. Mas esse não é o pulo do gato, né? O que é o soltar dentro dessas questões multidimensionais? Eu quero, antes de responder o que é o soltar, acabar com uma crença muito grande das pessoas. Existe uma crença que para que você seja conectado com o todo, com o universo, você precisa... não ser conectado com o mundo material. Isso não existe. Isso é um planeta material de experiências materiais. Você pode ter a opção, sim, de morar no Tatuapé, mas você pode ter a opção, sim, de morar em Alphaville. O problema é só seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém. Nenhum ser multidimensional vai julgar você de você querer ter dinheiro. Ter dinheiro é ótimo. Acreditem em mim, ter dinheiro é maravilhoso. Faz você realizar as coisas com mais facilidade, com mais doçura. Dinheiro é só uma energia. Dinheiro não é sujo. Dinheiro é lindo, limpo e perfeito.
E a prosperidade, ela é muito além de ter dinheiro. Prosperidade é você ter saúde, você estar bem consigo mesmo. Isso é prosperidade. Então, respondendo a pergunta, o que é o soltar? O soltar é a confiança. E o que é a confiança? Vamos esmiuçar. É você ter a certeza de que aquilo que você quer já é. É só isso. Como? Não é importante. Quem vai trazer isso? Não é importante. De que maneira isso pode mudar a sua realidade? Não é importante. Nada é importante. Só é importante a sua certeza de que aquilo que você quer, seja um novo amor, prosperidade, abundância financeira, uma cura de uma doença que dizem que não tem cura, tudo isso, acreditem em mim, e eu vou falar para vocês e vocês vão achar que eu estou doido e eu adoro isso. É extremamente fácil. Basta você querer. É fácil de verdade. Mas não é um querer tipo, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Mas a questão é, você acredita que você já ganhou na Mega Sena? E por que o dinheiro pode ter que... Por que o dinheiro tem que vir de uma Mega Sena? Você pode ganhar dinheiro de diversas outras maneiras diferentes. Mas o problema é que nós somos tão programados de que a gente filtra de uma tal maneira, a gente coloca tanta dificuldade no processo, que não acontece. Tem uma piada que diz isso. Tem uma piada que não é uma piada multidimensional, mas eles acabaram de me dizendo aqui que é para contar essa piada. Eu não acho graça essa piada, mas é uma piada interessante. Estava tendo uma enchente lá em Minas, e o seu Zé estava lá em Minas, a água já no joelho, chega um carro da Defesa Civil e fala assim, seu Zé, entra aí, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. Aí a água sobe, vem um cara no barquinho da Defesa Civil, seu Zé, vamos embora, sai daí, cara, você vai morrer afogado. Não, Deus vai me salvar. Aí seu Zé sobe no telhado, a água já no telhado, já encobriu a casa inteira. Aquele desespero, vem um helicóptero da Defesa Civil. Seu Zé, pegue a corda, suba no helicóptero. Não, Deus vai me salvar. E puf, seu Zé morre. Aí seu Zé chega lá na frente de Deus e fala assim, eu não entendo, eu fui à missa todas as semanas, me confessava uma vez por mês, fiz tudo o que precisava, por que você não me salvou? Aí Deus vira e fala assim, porra, te mandei um carro, te mandei uma lancha, te mandei um helicóptero. Então, assim, nós temos um processo interno de não crença nas coisas. A gente acha que o universo multidimensional é um milagre, só que tudo é um milagre. Tudo. E estou vendo a hora aqui, preocupado com a hora, mas assim... Pode ficar tranquilo, temos ainda um tempinho. Pouco tempo. Eu queria, se eu pudesse traduzir essa live em uma mensagem para todos vocês, eu queria que essa mensagem ficasse... foi uma mensagem que eu recebi diretamente dos meus superiores, e eu queria que essa mensagem ficasse no coração de vocês, e vocês fizessem o processo dessa existência no planeta através dessa mensagem que eu vou deixar para vocês. Viva como se tudo fosse a sua intuição. Essa é a maneira que você tem de acreditar no universo. Não tem outra maneira. Com certeza. Se você colocar dentro de si que tudo é... liga para fulano, vou ligar. Não entre nessa rua, não vou entrar. Peça esse prato de comida, vou pedir. Viva como se tudo fosse intuição. Parem de perguntar porquês, para quês, ondes, comos, quandos. Entendam, a confiança não é assim que funciona. Exemplo clássico, para você que tem filho em casa ou tem contato com criança pequena. A criança, quando ela acorda, ela não sabe se... Ela não tem dúvida se ela vai mamar. Ela não tem dúvida que vão trocar a fralda dela. Ela não tem dúvida que ela vai brincar. Ela só sabe que ela precisa acordar. Exato. E mais nada. Por que nós não permitimos que isso aconteça? Nós vivemos a vida inteira achando que nós é que fazemos as coisas. Me desculpa, você não faz nada. Eu não faço nada, nenhum de nós faz nada. O todo se encarrega das coisas acontecerem. Quando você entende isso, você fica liberto de um monte de, entre aspas, pseudo-obrigações que só atrasam o seu processo, não levam você adiante. Então, vivam como se tudo fosse a sua intuição. É simples assim. Maravilhoso, gente. Nossa, eu tô aqui encantada com vocês dois. E posso só falar um pouquinho sobre a confiança? Quando ano passado a egrégora me direcionou para o Chile, se eu fosse entrar na crença da Matrix, eu não iria.
porque é um país relativamente caro. E eu confiei. Vai fluir tudo maravilhosamente bem. Eu sei que eu fiquei quase 3 meses no Chile, as pessoas perguntavam assim, quando você vai voltar? Quando for a hora. Eu estou vivendo momento a momento. Eu comprei a passagem 5 dias antes de voltar para o Brasil, no preço que eu queria, confiando. Eu acordo de manhã e eu crio o meu dia exatamente como ele vai ser. Eu fico lá 30 minutos, 40 minutos. Então, a confiança... É como o Léo falou, se você não confia, você sempre vai achar assim, eu vou ter que jogar na Mega Sena para ganhar, mas se eu não jogar, eu não vou ganhar. Então, para resolver a minha vida, eu tenho que ganhar na Mega Sena, mas eu vou ter que jogar na Mega Sena, entende? Então, a confiança, ela traz o conforto para o seu coração. É confiar em quem você é. Em quem você basicamente. Resumidamente. Exatamente. E você é a própria fonte. fonte. Confia no seu poder de Deus. É isso, gente. Olha, realmente, eu tenho que concordar que a gente deveria ter mais 1 hora aqui de podcast. Mas eu vou pedir pra voltar. Eu vou pedir pra voltar em algum outro momento. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Demais. Energia maravilhosa. A WeMistic, em nome da WeMistic, eu agradeço a participação. Nós temos aqui, né? Vocês tiraram foto e tal. A WeMistic, além de produtora de conteúdo, também tem uma loja, né? Com esses produtos todos. Maravilhoso. E eu quero presentear vocês. Que lindo. Legal. Deixa eu ver de quem é quem aqui. Essa é do Léo. Que e barato. essa é da Tati. Posso abrir? Gratidão. Por favor. Então vamos lá. Podem abrir. Fiquem à vontade. Adoro. Gratidão. Mas você também recebeu muitos presentinhos, viu? Nossa, muitos. O quê? Eu vou ficar 1 semana pensando aqui. Ai, que linda. Eu amo a essa Selenita, Selenita e essa é a Pedra da Lua Bruta. Ai, eu amo. Olha aqui, ó. A Selenita me Linda, acompanha. linda, Eu linda. amo A gente sabia, Selenita, tá vendo? Claro. Coisa linda. Vou te contar uma coisa agora. Por favor. Muito interessante. Ai, Minha esposa é que astróloga. linda. Jura? É. Não acredito. E eu falei pra ela essa semana o seguinte. Engraçado. Tem alguém que eu conheço que tem tatuagem de aquário no pulso. Olha aí. E você hoje tá com a tatuagem de aquário no pulso. Sim. Tá vendo? Falei com ela essa semana. E qual é o signo de vocês agora? Só pra gente matar a Sou curiosidade. Peixes com ascendente em escorpião. Nossa. Dizia Renato Russo, né? Nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Tá vendo? E você, Tati? Câncer com ascendente em Libra. Você Eu tô não até vai com medo de tirar a libriana, né? pirâmide Eu não me de vejo dentro. muito canceriana. Por favor, pode tirar. Mas eu amei, viu? Amei, Gente. gratidão. Eu Foi que agradeço, maravilhoso, nossa. Foi muito incrível. Eu sou uma aquariana com vários planetas em aquário. Então, E eu adorei seu brinco. Acredito porque que eu ele- esteja também maravilhoso. aqui para aprender muito. Para experienciar. Amei, Para amei. experienciar. Uau, que Lindo. É uma orgonite, né? Tudo maravilhoso, nossa. Para compor Amei, aí ainda amei, mais tudo que vocês fazem com tanta... Exatamente. Nossa, Nossa, a energia é amei. muito boa, muito boa. E esse negócio da intuição que o Léo falou, foi assim que nós chegamos aqui. Porque quando eu mandei, eu vi uma entrevista da Jura? Suzy Mariá, Aham. e a egrégora falou assim, entra em contato. Maravilhosa, foi uma ótima entrevista. E aí eu entrei em contato. E, aí, E eu automaticamente vi Léo nos cortes, porque como Aham, faz? Você corta você um viu, negócio, vai pras redes e vira, é um mundo à parte ali, né? com certeza. Aí eu virei pra Heloísa e falei assim, a gente precisa desse moço aqui no podcast. Aí eu tinha visto que ele tinha ido na Suzy, então tudo se conectou. A Suzy é Exato, ótima, uma ela é grande amiga maravilhosa, também. Maravilhosa. E é isso, cá estamos. Muito gratidão, gente. Muito Gratidão obrigada. profundamente. infinita pelo viu? carinho. Você tem uma energia absolutamente maravilhosa. Ai, que bom, fico feliz. Eu gosto muito quando falam sobre isso, falam da energia. Que aí eu. Você só precisa acreditar um pouquinho mais em você. Ah, tá? isso aí todos os dias. Várias perguntas aqui foram diretamente pra aham. mim, inclusive. Você vai ver que vai reverberar muitos Muito, os muito. potinhos aí que Muitos você downloads. recebeu. Muito. E é isso, gente. Sentiu a energia daí? Porque esse episódio foi que foi, viu? Não se esqueça de comentar e compartilhar. Vamos propagar os cortes de Léo, que ele sempre acompanha a gente no TikTok, da Tati também, pra cada vez mais a gente se despertar por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo e até lá.